Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Hoje ao meu lado, a minha amiga Letícia Ramacha. Lê, boa noite, tudo bem? Tudo certo, boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui hoje também, Eduardo. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um problema grave e crescente no Brasil que viola a nossa própria Constituição Federal. A educação é um direito fundamental previsto na lei maior do país e a segurança um elemento essencial para garantir o seu pleno exercício. Mas na prática o que temos visto é a insegurança no ambiente escolar, que deveria ser único e exclusivamente dedicado ao ensino e à formação. Nos últimos anos, as escolas em diferentes regiões do Brasil se tornaram palco de violência e de episódios que causaram imensa dor a professores, funcionários, pais, alunos, população em geral. Massacres, tiroteios, roubos, furtos e agressões ganharam as principais páginas dos jornais e desviaram totalmente a finalidade de um ambiente que deveria ser apenas de aprendizagem. As denúncias de violência nas escolas subiram cerca de 50% em 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De janeiro a setembro do ano passado, foram 9.530 chamadas pelo Disque 100. No mesmo período de 2022, o total de ocorrências foi de 6.300. As regiões que concentram o maior número de registros são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em novembro de 2023, foi lançado o relatório Ataque às Escolas no Brasil, análise do fenômeno e recomendações para a ação governamental, elaborado por um grupo de trabalho do Ministério da Educação. O documento apontou que entre 2022 e outubro do ano passado foram registrados 36 ataques a escolas que resultaram em 164 vítimas, 49 fatais e 115 feridos. Alguns episódios causaram comoção nacional e levaram a um amplo debate sobre as medidas necessárias para garantir a segurança no ambiente escolar. Uma das propostas é o controle maior sobre discursos e práticas de ódio que se disseminam facilmente pelos meios digitais. As chamadas plataformas, as chamadas grandes empresas que ganham dinheiro com a divulgação da violência, estão cada vez mais ricos. Alguns são os empresários mais ricos do planeta Terra. E continuam divulgando qualquer mentira, não tem critério. As cenas de violência que repercutiram no mundo inteiro também despertaram o medo nos pais. Pesquisa feita pelo Instituto Data Senado revelou que o percentual de brasileiros que temem que seus filhos ou pessoas próximas sofram algum tipo de violência no ambiente escolar é de 90%. A grande maioria dos entrevistados, 92%, defende a presença de profissionais de segurança nas escolas, seja dentro ou na porta das instituições de ensino. É importante que se esclareça que medidas repressivas, o uso da força policial não serão decisivas para diminuir a violência nas escolas. Nós precisamos trabalhar juntos para construir um ambiente saudável e uma cultura de paz na escola e no entorno escolar. Algumas pessoas terminam criticando a questão de ter um guarda municipal armado. Eu acho que é uma temática que tem que ser abordado, não só no município de Cajamar, não só no estado de São Paulo, mas o que a gente observa é que a sociedade, de alguma maneira, ela está doente e isso perpassa por uma questão psicológica. Então não é somente colocar o guarda nas unidades escolares, é pensar em trabalhar essa saúde mental dos alunos e da população como um todo. A preocupação é grande ainda porque a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer, mas a gente tem segurança que, se acontecer, a gente está preparado para que não ocorra o pior. Mas qual seria, então, a solução para acabar com essa violência e garantir a segurança de estudantes e dos profissionais da educação? É preciso que se estabeleça um ambiente saudável, onde os alunos, crianças, adolescentes e jovens, os estudantes, se sintam acolhidos e respeitados, os professores sejam capacitados a trabalhar na construção de uma cultura de paz e possam detectar com antecedência possíveis ameaças.
E o nosso primeiro convidado para o Aparecida Debate de hoje é o Capitão Sobral, comandante da 3ª Companhia do 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Aparecida. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite, Letícia, muito obrigado. Capitão, gostaria que o senhor falasse sobre o olhar da polícia. Quais as medidas necessárias para garantir a segurança nas escolas? A gente viu ali na entrevista, né, a diretora falando que não sabe, pode sempre acontecer qualquer coisa. Como garantir a segurança no ambiente escolar? Bom, como já citado no início, a nossa Constituição Federal, ela no artigo 144, ela prevê a segurança pública como um dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então, é importante envolver toda a comunidade escolar, sejam os professores, os alunos, até mesmo a comunidade em torno da escola, que pode contribuir para a segurança escolar. Capitão, boa noite para o senhor, muito obrigado pela presença. A gente viu agora a matéria e essa discussão, se a favor ou não, a presença ostensiva, policiais armados, inclusive, dentro da escola e na porta da escola para garantir a segurança dos alunos. A gente sabe que a Polícia Militar do Estado de São Paulo já faz aquelas rondas escolares no entorno das escolas, né? E isso é muito positivo, conta muito contra a criminalidade e para a segurança dos alunos. Mas qual a posição do senhor como comandante da PM aí em Aparecida? Boa noite, Eduardo. A Ronda Escolar é um programa de policiamento fundamental. Os policiais são preparados para isso, eles têm esse contato direto nas escolas, faz não somente o policiamento externo, mas também tem um contato interno nas escolas da rede estadual, né? Então, assim, é importante, traz sim uma sensação de segurança para toda a comunidade escolar, né? Sejam os alunos, sejam os professores, funcionários. E assim, a Polícia Militar tenta cada vez mais fazer essa aproximação, esse trabalho comunitário, né, para demonstrar que o policial militar está ali, sim, para proteger, né? Então, para que o aluno veja o policial militar como um amigo, aquele que ele pode se socorrer em caso de algum perigo. E falando um pouco da questão das câmeras, né? As câmeras escolares de segurança, o senhor acredita que elas devem fazer parte do ambiente escolar, estando presente dentro das salas de aula, nos corredores? Como que o senhor vê essa questão também no ambiente escolar? Sim, com relação aos ambientes comuns, corredores, sala de aula, é importante, sim, utilizar a tecnologia para que haja esse tipo de monitoramento, né, e um acompanhamento do que está acontecendo na escola. A tecnologia é um aliado para a gente, para as questões de segurança. Então, muitas vezes, alguma movimentação estranha que possa ser notada por um vigia ou por alguém que esteja fazendo esse tipo de monitoramento, pode ser relatado para a polícia, que pode adotar as providências necessárias. Capitão, agora falando sobre essas questões de segurança, o reforço que se faz, principalmente após os últimos ataques que aconteceram às escolas, muitas delas, principalmente as particulares, resolveram instalar e investir para isso, inclusive, detectores de metais, para controlar melhor a entrada de quem entra, de quem sai das escolas. Inclusive, contratação de alguns guardas, seguranças que estão ali na porta da escola. O senhor acha que isso deve ser obrigatório, controlar mais de perto quem entra, quem sai, revistar o detector de metal seria uma alternativa para isso? É importante fazer um controle de acesso nos estabelecimentos escolares, até para que pessoas estranhas aos estabelecimentos eles se sintam um pouco intimidados de adentrar de forma fácil aí nas escolas, né? Não que seja obrigatório um detector de metal ou até mesmo uma catraca de controle, mas ela sim, são mecanismos importantes que ajudam na segurança, né? Então, assim como as câmeras têm um fator inibidor, né? A pessoa que sabe que está sendo monitorada, ela vai pensar antes de cometer alguma atitude ilícita. Da mesma forma, aquele que está pensando fazer um atentado numa escola,
sabendo que existe um controle de acesso, ele vai ter que estudar uma outra forma ou talvez vai ser dissuadido no seu intento aí de adentrar a escola. E falando um pouquinho de outras formas de coibir a violência, além do policiamento, que outras formas o senhor vê como possibilidade de ajudar nesse ambiente escolar mais seguro? Como eu disse anteriormente, o envolvimento da comunidade, né? Então nós temos hoje implementados, por exemplo, aqui na cidade de Aparecida, mas como um programa em âmbito de polícia militar, então em outros municípios também tem. Programa Vizinhança Solidária Escolar, né, onde a Polícia Militar mantém um contato ativo com a direção das escolas estaduais, e em âmbito de escola é montado um grupo de WhatsApp onde são trocadas informações com os alunos, com os professores e até mesmo com vizinhos das escolas, com o intuito de informações que sejam atinentes à segurança. Né, capitão, pelo histórico desses ataques que aconteceram principalmente aqui no Brasil, e a gente tem acompanhado tudo isso, não dá para prevenir, né? Porque alguns dos ataques foram feitos por próprios ex-alunos da escola, então eram conhecidos naquele ambiente, então tinham facilidade para entrar e sair da escola. Agora, como agir rapidamente no caso de um episódio de violência? Chama a polícia militar imediatamente? O que fazer nesse momento? A primeira situação, se for possível sair do ambiente em que esteja acontecendo o ataque, a primeira orientação é fugir, tentar sair desse ambiente. A segunda orientação, se não for possível, tentar se esconder. E aí fazer de imediato, assim que estiver fora do perigo, ou então se escondendo, ligar um 90 para que a polícia militar possa adotar as providências. E a polícia militar ela vem trabalhando para que haja uma responsividade em um curto espaço de tempo. Então, nos últimos eventos que nós tivemos, em menos de 3 minutos, a viatura já estava na escola, né? Uma viatura de policiamento local e depois com um reforço, depois de 6 minutos, de força tática. E, capitão, o senhor falou como os meios, como a tecnologia pode ajudar, né? Seja com câmeras, seja no controle de acesso de alunos, funcionários. Mas gostaria que o senhor falasse um pouco também de como que a tecnologia pode, de certa forma, atrapalhar com o uso de celulares, muitos jogos, essas redes sociais que muitas vezes acabam influenciando muitos alunos a praticarem alguns atos dentro das próprias escolas. Hoje é uma realidade as redes sociais ou outros tipos de tecnologia que influenciam diretamente os nossos jovens. Então, assim, é importante que tanto os pais como até mesmo pedagogos e equipes específicas da escola façam um acompanhamento de redes sociais, verificar o que está sendo exposto para esses alunos, né, para essas jovens, essas crianças que podem estar influenciando. Da mesma forma, é importante que amigos de escola que tenham outros em rede social e vejam algum comportamento inadequado, a um comportamento estranho que possa levar a algo que seja um ataque ou algo do tipo, que reporte esse tipo de situação para quem pode atuar, né? Seja uma equipe de pedagogos, né? Então a gente tem na rede estadual um programa chamado Programa Conviva, onde existem profissionais, professores, pedagogos e psicólogos que fazem um acompanhamento de alunos que apresentam algum tipo de alteração comportamental, né? Seja alguma ocorrência de violência ou de bullying, esses tipos de ocorrência, essa equipe do Conviva, ela intervém. E tem uma ligação com a Polícia Militar, através de uma plataforma, que eles relatam para a gente as ocorrências e a gente faz uma análise para verificar se seria caso de uma atenção maior por parte do policiamento ostensivo para prevenir algum ato de violência.
Agora é importante frisar, capitão, que deve-se trabalhar em parceria com todos que estão envolvidos nessa problemática, né? Tem que haver a participação pais, funcionários, professores e gestores, e também a Polícia Militar, né? Sim, é importante que todos estejam empenhados. A gente percebe que muitas vezes as pessoas esperam do Estado, né, tudo, a segurança, mas é importante que todos se envolvam nisso, principalmente na questão escolar, né, onde estão os nossos filhos, os nossos jovens. Tem que ser uma preocupação constante de todos para que a gente possa estar realmente trazendo essa sensação de segurança para os nossos alunos. Capitão, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Aparecida Debate, porque é uma mensagem que precisa ser passada principalmente aos pais, dar um pouquinho de tranquilidade de paz para eles, né? Eles que levam seus filhos diariamente para as escolas, onde deve haver um ambiente seguro, né, para que as crianças possam aprender em paz, né? Muito obrigado pela presença do senhor, seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Por nada, estou à disposição aqui, do lado, né, aqui em Aparecida, e até mais. Um abraço. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Valeu. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta noite falando sobre a segurança nas escolas, um dos grandes desafios das instituições de ensino. Infelizmente, todos os anos a sociedade é impactada por notícias de ataque a colégios, o que deixa pais, alunos, professores e demais profissionais da educação em estado de alerta. Como esquecer o massacre da escola em Realengo, no Rio de Janeiro? Nossa equipe conversou com a mãe de uma sobrevivente que carrega até hoje as marcas da violência. Andréa lembra daquele dia 7 de abril de 2011, quando o atirador, um ex-aluno do colégio, abriu fogo dentro da escola municipal Tasso da Silveira. Matou 12 crianças e feriu outras 10. Uma delas é a sua filha, Tayane, hoje com 25 anos. Ela se fingiu de morta, mas o agressor percebeu que ainda estava viva e disparou mais 3 vezes, deixando a menina, então com 13 anos, paraplégica. Sempre vai ser difícil, né? Você viver uma história dessa, uma tragédia com a proporção que teve, onde a gente perdeu 12 crianças e tudo coleguinha dela. Então, aquilo ali foi algo que, assim, mexeu com o mundo todo, né? Não foi só comigo, como mãe de uma das crianças que foi sobrevivente, mas não mexeu só comigo, mexeu com pessoas que não tinha filhos ali na escola, mexeu com o mundo inteiro. Mas hoje, graças a Deus, eu vejo, Tayane, uma fortaleza, sabe? Hoje eu consigo enxergar e entender os planos e os propósitos de Deus, né? E olhar para a Tayane hoje e ver que a Tayane foi para a escola, voltou para a mesma escola, concluiu o ensino médio dela lá na mesma escola. Isso é superar medos, superar traumas e saber que diante de toda a tragédia é necessário você seguir em frente, porque senão você vai paralisar, você não vai viver, você não vai fazer mais nada, vai viver com medo. Eu jamais ia querer, tanto para mim quanto para minha filha, que a gente viesse viver com medo, né? Então, o que eu disse para ela e digo até hoje é que se a gente tem medo, a gente tem que ir com medo mesmo. Mas a gente precisa vencer os desafios e entender que nem tudo vai acontecer daquela forma, que pode ser diferente também. Então, a gente precisa tentar. E hoje ver que Tayane terminou o ensino médio, que Tayane entrou para a faculdade, né, terminou a faculdade, se formou em Direito. Então, isso aí para mim é uma superação muito grande, é você entender que você precisa vencer os seus medos e ir além, sabe? Mostrar para o seu medo que ali dentro tem uma fortaleza e que pode seguir em frente. E servir também de exemplo para outras pessoas. Evoluir, a gente até evolui, mas a gente não pode fazer nada sozinho. Então acaba se tornando mais complicado ainda, porque a gente não quer que aconteça, mas a gente não está livre. Como sociedade, a gente não está livre de que tudo isso venha acontecer. Então, eu acho que se torna muito complicado, porque quando a gente sai de casa, a gente já corre um risco muito grande, né? Muitas das vezes a gente bota o pé do lado de fora, a gente já está sendo assaltado, ou está morrendo.
Por quê? Porque a gente não tem uma segurança, a gente não tem nada, infelizmente a gente está largado, né? Então não adianta, às vezes a gente faz um apelo, é como se a gente não estivesse falando com ninguém, é como se a gente não estivesse sendo ouvida, né? Ah, não tem ninguém me escutando. E isso é lastimável, é triste demais, porque recursos para a segurança nós temos recursos para muitas coisas, porém não são usados. Então isso é muito triste. Muito obrigada, Andréia, pelo depoimento, né, por trazer isso para a gente. E nesse segundo bloco a gente vai conversar então com Tomás Rezende, ele que é gestor do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar da Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo. Ele já está aqui. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Uma honra estar aqui com vocês nesse momento para a gente debater um pouquinho sobre esse tema. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente qual que é o papel da gestão escolar na criação de um ambiente seguro, acolhedor, na criação e manutenção desse ambiente, né? Perfeito, Letícia, criação e manutenção, né? Quando a gente fala de proteção, de segurança escolar, a gente está falando, sobretudo, de um enfoque na melhoria da convivência escolar. Não há possibilidade da gente falar em um ambiente escolar que seja seguro, sem antes falarmos de um ambiente, né, da construção de um ambiente escolar saudável. E o papel da gestão, ele é fundamental nesse ponto, a partir da perspectiva de nós precisamos, né, trazer os estudantes para o centro do debate, fazê-los protagonistas na construção desse ambiente escolar saudável, trazer a família como coautora e corresponsável na construção desse ambiente e também formar os nossos profissionais com conhecimentos técnicos para que eles saibam agir diante das situações, né, de convivência que se impõem, né, os desafios que se impõem no dia a dia da escola. Então, às vezes, a gente tem algum estudante que tem alguma postura desafiadora ou que tem alguma questão de saúde mental que precisa ser olhada. Então, os nossos profissionais precisam estar formados nesse sentido. Então, a partir dessa articulação, né, que cabe muito propriamente à gestão desse tripé da educação, né, tanto a família, o estudante e os profissionais, a gestão tem esse papel central aí na construção de um ambiente escolar saudável, que sem dúvida alguma vai desaguar em um ambiente escolar que é mais seguro, né, para desenvolvimento da aprendizagem e desempenho de todos os nossos estudantes. Tomás, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, né? A gente viu o depoimento da Andréia, deixa marcas, né? Quem passou por essa violência extrema em escolas realmente fica com isso para sempre, né? E isso do lado dela, a filha, né? Ali paraplégica, vítima de um massacre que aconteceu num ambiente que deveria ser seguro exclusivamente para o ensino e para a formação. Você falou da gestão escolar. A equipe como um todo, como capacitar para saber lidar com todas essas questões, Eduardo, é realmente um depoimento muito sensível da senhora Andréia, né? Que a filha dela passou por uma situação, e uma coisa que antes de responder para você, na fala dela, ela fala que mexeu não só com a filha dela, né? Mexeu com o mundo inteiro. E de fato, a cada escola que é atacada, mexe também com o mundo inteiro. Cada estudante que está dentro da escola é mexido quando a gente tem alguma situação de ataque à escola, porque a escola é um ambiente para aprendizagem, né, para desenvolver integralmente esses estudantes, e não para um local onde a gente espera, ou a gente infelizmente vive isso, mas a gente não espera que aconteçam violências dentro da escola. E esse papel de formação nossa, enquanto poder público, dos nossos profissionais, ele é fundamental. Porque é através desse movimento de formar os nossos profissionais que a gente consegue levar conhecimento aos nossos professores, à equipe gestora das escolas, ao pessoal da merenda, a todos os profissionais que estão envolvidos no dia a dia da unidade escolar, para que a gente consiga levar conhecimento para que eles saibam manejar essas situações que se impõem durante no ambiente escolar. Então, nós temos ali dentro da escola uma pequena representação do que é a sociedade. Então, as dificuldades, elas acontecem também. Então, saber manejar bem uma situação de conflito, por exemplo, ela é fundamental para que a gente consiga tratar a causa raiz disso e não deixá-lo crescer, para que a gente consiga melhorar a convivência no ambiente escolar. Também outra questão é dos pais, né? A gente viu até no depoimento a mãe falando que ela mesma foi uma grande incentivadora da filha, né? A ter coragem, a encarar, tanto que ela terminou os estudos na própria escola. Qual que é o papel da família no combate à violência escolar?
A família é fundamental, né? A participação da família na vida escolar do estudante, em todo o seu processo de escolarização, é fundamental para que a gente consiga construir um ambiente escolar saudável. Veja bem, não existem pessoas, né, com maior propriedade para falar sobre a vida de um estudante, né, que está dentro da escola, que a sua família. São as pessoas que melhor o conhecem, são as pessoas que sabem, né, se esse estudante tem uma postura que é muito alegre, etc., e está apresentando algum comportamento um pouco entristecido. Esse papel da família na observação, na identificação e na partilha com a escola para encontrar, né, a causa raiz desse problema é fundamental. Então, se a gente tem uma boa articulação das famílias com a gestão escolar, com os professores, essa proximidade da família com os próprios estudantes, a gente consegue mais rapidamente identificar esses comportamentos, que a gente chama de comportamentos disruptivos, né? A gente consegue identificar esses comportamentos e agir, né, a partir de uma gama, de uma rede de proteção, para que a gente ajude esse estudante. Então, se a gente identificar, por exemplo, uma questão que demanda, né, a atuação dos nossos psicólogos, a gente aciona os psicólogos, ou então demanda a ação do nosso professor orientador de convivência, a gente aciona, e se porventura for necessária a atuação também da rede protetiva, por exemplo, para um acompanhamento psicológico clínico, nós temos condições também de, enquanto, né, gestão escolar, fazer essa articulação e encaminhar esse estudante. Então, a família, ela tem papel central, não só para acompanhar a nota dos estudantes, né, o que é também um ponto super importante, mas também para ter essa articulação e essa aproximação com a escola como um todo, porque é dessa forma que a gente consegue holisticamente perceber o estudante e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, que vai afetar, sem dúvida alguma, a convivência escolar. Eu quero continuar nessa linha para falar da responsabilidade da família, porque muitas famílias acabam jogando toda a responsabilidade para a escola, né? E a escola fala, poxa, não, a educação começa em casa. Como é que deve se tratar isso? Até que ponto se cobra e pode se cobrar os pais dessas crianças em relação à educação que tem que dar e tem que começar na escola? Estou errado, Tomás, não? A educação, a gente tem que separar aqui a educação lato sensu, conceito, né, e temos que trabalhar também com o que a gente pode chamar de processo de escolarização. O processo de escolarização, ele é realmente responsabilidade da escola, mas a educação, de forma geral, ela é trabalhada em rede, né, nós precisamos da colaboração das famílias e participação das famílias nesse processo de escolarização do estudante. Então, um estudante que tem uma família próxima, que acompanha, né, que ajuda ele nas dificuldades dele, que consegue acionar a gestão escolar ou os próprios professores quando identifica alguma questão que foge muito do normal, né, é fundamental e, sem dúvida alguma, contribui muito para o desenvolvimento e para o desempenho desse estudante. Então, é uma responsabilidade que ela é compartilhada. A gente viveu há algum tempo, né, um momento onde a gente falava, nossa, essa escola é minha, né? Esse sentimento de pertencimento à escola era muito grande. Hoje a gente, infelizmente, tem passado por um período onde tem sempre a responsabilidade do outro, né? Mas a gente precisa resgatar esse sentimento de coletividade, esse sentimento de todos agindo conjuntamente para a consecução de um objetivo comum, que é a aprendizagem desse estudante, né? Então, a escola é nossa, é um ambiente que é de todos, é um ambiente que é construído a partir de relações comuns com a colaboração de todos os atores que estão dia a dia lá dentro, mas também que estão implicados, né, nesse processo de escolarização de forma mais direta ou menos direta, como, por exemplo, as famílias. Então, a família ela tem papel fundamental nisso. E Tomás, falando um pouco com relação aos gestores até escolares, eles também têm habilidade, eles estão hábeis a lidar com essa violência também? Eles têm muitas vezes esse sentimento que você falou de pertencimento também da escola, não, é minha escola, então não, vamos lá, ou ele ainda vê muita dificuldade em saber lidar com muitos conflitos? Tudo tem que mandar para a diretoria, de repente muitas vezes o próprio professor não consegue lidar com um conflito ali com o aluno e já passa para um próximo profissional. Letícia, posso falar muito propriamente pela Rede Estadual de São Paulo. Os nossos professores, a gente tem passado por um programa robusto de formação dos nossos professores
para que todos eles, e não só professores, né, orientadores de convivência, que são os nossos queridos POCs, que fazem aí um trabalho aguerrido e muito importante na orientação de convivência na rede estadual de São Paulo, mas também para todos os professores que estão dentro de sala de aula, que cuidam dos conteúdos como português, matemática, história, geografia, os nossos gestores escolares também, estão muito bem orientados e muito bem formados para a identificação e manejo dessas ocorrências, né, dessas questões de violência que infelizmente acontecem, de conflito que acontecem dentro da escola. É claro que a gente precisa lembrar, Letícia, que essa questão da violência no ambiente escolar e contra o ambiente escolar, ela é uma questão difícil de ser trabalhada em todos os níveis. É uma questão que não é exclusiva do Estado de São Paulo, nem do país, é nível mundial, né? Então, estamos todos nós fazendo o nosso melhor e buscando formar as nossas redes da melhor forma possível, com o máximo de conhecimento científico que existe sobre como manejar essas questões e evitar essas ocorrências, né? Mas, ainda assim, é uma situação muito difícil e desafiadora para todos, uma vez que, como eu disse lá no início da nossa entrevista, o ambiente escolar é um ambiente de aprendizagem, de convivência harmônica, de convivência saudável. E nenhum de nós espera a ocorrência de alguma situação de violência dentro do ambiente escolar. Então, a gente toma todas as precauções necessárias, né, para formar os nossos professores, para que eles saibam manejar todas essas questões da melhor forma. Embora, é claro, seja uma situação desagradável para todos nós quando essas situações acontecem. Eu tenho um tempinho ainda nesse segundo bloco, eu queria aproveitar bem rapidinho para perguntar para você, porque é de extrema importância, principalmente para os pais que estão acompanhando em casa o Aparecida Debate e têm seus filhos nas escolas. Muitos desses ataques, depois a gente fica sabendo, com a repercussão que há, que os agressores utilizavam, e toda criança anda com esse aparelhinho aqui, né, Tomás? Utilizavam, inclusive, redes sociais para propagar a violência e meio que antever tudo o que aconteceria logo em seguida, né? Como controlar o acesso dos filhos, vigiar um pouquinho mais em relação ao uso das redes sociais dos meios digitais? Eduardo, essa pergunta é maravilhosa e é aquilo, né? A gente está falando muito da participação da família na vida do estudante e esse ponto é fundamental. O monitoramento do que o filho vê, do que ele acessa, o que ele publica, a que ele está tendo acesso é fundamental. Sobretudo, os nossos jovens hoje eles têm muito o hábito de jogos e para isso eles usam algumas plataformas que se comunicam, né, com outros jogadores. E a gente tem, né, a ciência já nos demonstra que muitos dessas plataformas são utilizadas por mentores para esses ataques. Então, estar próximo dos filhos, controlar, né, o que eles veem, o que eles acessam, é fundamental. E esse ponto, sim, só a família pode nos ajudar. Então, e nesse ponto, nós precisamos muito das famílias vendo o que os filhos estão acessando, sobretudo os menores, o que eles estão acessando, a que eles têm acesso, porque a gente não tem controle, né? E é um mundo vasto do que eles estão vendo. E muitas das vezes eles são cooptados para esses ataques às escolas, mas também para outras diversas situações que ensejam crimes, né? E que é importante a família estar atenta a esse ponto. Então, o olho na tela pela família é fundamental. É preciso sim vigiar, é preciso assumir a responsabilidade com os filhos. Tomás, muito obrigado pela participação, nos ajudou bastante aqui nesse debate de hoje, falando sobre um assunto de extrema importância, segurança nas escolas. Levar os filhos para a escola em paz, né? Muito obrigado, um abraço para você, viu? Perfeito, obrigado Letícia, obrigado Eduardo, um abraço para vocês e boa noite. Obrigada, boa noite, Tomás. Estamos de volta com a Aparecida Debate nesta noite falando sobre a segurança nas escolas. Fundamental na formação de meninos e meninas. Trata-se do local que passa a maior parte do dia em diferentes fases da vida, tornando-se também um ambiente em que ocorrem as primeiras experiências de socialização de muitos deles. Ou seja, a aprendizagem efetiva depende da sensação de segurança para todos os seus agentes, dentro e fora da sala de aula, e toda a comunidade à sua volta. Mas quando falamos de violência nas escolas, é impossível deixar de lado os Estados Unidos. Em todo o mundo, é o país com o maior número de ataques e incidentes com armas de fogo. 24 de maio de 2022, 19 alunos e 2 professores são mortos em um tiroteio em massa em uma escola do Texas.
o mais mortal tiroteio em quase uma década. O pesadelo só terminou depois que os policiais invadiram a sala de aula e dispararam contra o agressor. Foram as próprias crianças, escondidas, que ligaram para a emergência pedindo ajuda da polícia. Este foi mais um episódio de violência envolvendo armas de fogo em escolas norte-americanas. A análise feita por pesquisadores da Universidade de Michigan, a pedido do governo federal, apontou que mais crianças e adolescentes no país foram mortas por armas de fogo do que qualquer outra causa em 2020. Em apenas 9 anos, de 2013 a 2022, o número de incidentes cresceu 794%. 273 pessoas foram mortas ou feridas em 2022 dentro das escolas. Cenário que reflete no medo dos pais. Dados oficiais indicam que 22% dos pais com filhos menores de 18 anos estão extremamente ou muito preocupados com a possibilidade de algum de seus filhos levar um tiro em algum momento. Outros 23% afirmaram estar um pouco preocupados. No total, quase metade demonstrou algum nível de preocupação. Outra pesquisa, do Instituto de Harvard, mostrou o impacto que toda essa violência causa nas gerações futuras. O levantamento indicou que quase metade dos jovens que cresceram em meio a essa escalada de violência armada são mais ansiosos em relação ao futuro. Cerca de 48% dos americanos de 18 a 29 anos dizem se sentir inseguros em locais públicos. Para tentar conter essa onda de violência, o presidente Joe Biden sancionou em 2022 a primeira grande reforma federal sobre armas em 3 décadas. Nesse terceiro e último bloco do Aparecida Debate de hoje, a gente conversa com a Marcele Frossard, coordenadora de Programa e Políticas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e também pesquisadora vinculada ao Laboratório de Análise da Violência, que a gente cumprimenta e agradece pela presença hoje aqui no Aparecida Debate. Boa noite, tudo bem, Marcele? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cenas de horror, né, que a gente não deveria ver em uma escola, como nos Estados Unidos. Infelizmente, rotineiramente, a gente tem visto esses ataques. Agora, que tipo de exemplo que a gente pode tirar do que acontece lá nos Estados Unidos e servir como lição aqui no Brasil, Marcele? Boa noite. Então, acho que, primeiramente, né, é importante tratar da relação entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, né? Primeiro, a gente tem que entender que são 2 contextos diferentes, inclusive em relação a várias situações, né? Uma delas que é bastante relevante é o acesso facilitado a armas. Isso também tem acontecido no Brasil, né? As últimas legislações, elas também autorizaram essa facilidade, mas nos Estados Unidos esse acesso é muito mais facilitado do que no Brasil. Então, essa é uma diferença de contexto, assim, que é muito importante de ter em mente quando a gente compara esses 2 cenários. E quando a gente fala, né, também dos Estados Unidos, existem várias outras situações que são diferentes do que acontece aqui, né? Então, a gente tem lido bastante, né, e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação fez parte do grupo de trabalho que foi organizado pelo MEC, participou, né, junto com o professor Daniel Cara da USP, do relatório que foi entregue ao governo de transição em 2022, adiantando esse assunto, falando, né, sobre esses ataques e levando para o subgrupo de trabalho, para o grupo de trabalho de educação, esse tema. Então, já é um tema que a gente vem monitorando, acompanhando e vendo o crescimento no Brasil. E aí, assim, quando a gente, pensando, né, no que acontece nos Estados Unidos e tentando trazer para a nossa realidade também essas possibilidades de prevenção, foram produzidos alguns documentos no ano passado que tratam desse assunto. Então, desde o relatório que foi entregue ao governo de transição em 2022, que sugere, né, um monitoramento da internet, o monitoramento de grupos extremistas na internet,
algumas formas de regulação de espaços que são frequentados por crianças e adolescentes. Então, tudo isso aparece nesses documentos, e aí depois, em 2023, tiveram também outros documentos. O governo federal lançou uma cartilha que é bem pequenininha, de fácil acesso, e que também está disponível, né? A Campanha Nacional pelo Direito à Educação também fez um guia de prevenção que está disponível no nosso site. E, por último, o grupo de trabalho que foi realizado junto com o MEC e o Ministério da Justiça produziu um relatório final que foi lançado em dezembro do ano passado. Então, já existe aproximadamente 4 grandes documentos que vêm falando sobre a prevenção e como que isso tem que acontecer. Vários dos estudos que a gente usa como referência são estudos americanos. Então, os Estados Unidos, até por ser o pioneiro, né, nesse tipo de ataque, eles também vêm estudando há mais tempo e produzindo esses documentos. Então, acho que é importante, né, o papel da mídia na divulgação dos ataques, ou então na não divulgação, né, do nome de quem faz esses ataques também. Então, tem várias situações, né, que aparecem nesses documentos como sendo preventivas e que eles se baseiam também em documentos que foram produzidos nos Estados Unidos e que trazem, né, a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas, de união com a comunidade escolar, de participação dos estudantes também nas tomadas de decisão da escola. Isso tudo é muito importante, né? Aí, assim, em relação tanto aos Estados Unidos quanto ao Brasil, o que vem sendo questionado é o aumento de aparatos de segurança pública, né? Então, esses documentos também trazem essas informações em relação aos Estados Unidos, medidas que foram tomadas nos Estados Unidos e que têm sido criticadas e que não funcionam nem lá também, porque outros estudos já demonstraram que não funcionam. Aumentar o efetivo policial na escola, isso causa insegurança, muda questões relacionadas com o clima escolar, o funcionamento da escola e etc. Aí outra questão, né? O uso de detectores de metal ou de câmeras de segurança, tudo isso também é muito imediato e um investimento muito alto. Nos Estados Unidos, algumas escolas conseguiram fazer, mas também não se torna generalizado, né? Não é uma medida que vai para todos os lugares. E aí é uma coisa muito simples, assim, de pensar. Quantas vezes a gente já foi ao banco e, por causa do detector de metal do banco, a gente ficou um tempão na fila aguardando para conseguir entrar no banco? Agora você pensa um horário de entrada, e o banco não tem um horário de entrada único, né? Você pode entrar ali naquele período comercial o dia inteiro, quantas vezes você quiser. Agora, quando a gente está falando da escola, a gente está falando de horários de entrada e saída que são muito específicos. Então, imagina, sei lá, 500 alunos, 1.000 alunos entrando com um detector de metal. Ele não vai funcionar, ele não vai cumprir a efetividade que ele deveria ter, porque vai apitar, a criança vai sair, aí vão revistar a bolsa dela, aí todo aquele processo que a gente conhece do banco, né? Agora você imagina isso com todo mundo tendo que entrar ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que vai parar de funcionar. As pessoas ou não vão usar o detector de metal, ou elas vão fazer, o barulho vai ser naturalizado e elas vão entrar com a mochila sem ser revistada, alguma coisa nesse sentido. Então, por aí a gente vê que essas medidas, elas são muito imediatistas, né? Elas sempre são propostas no sentido de resolver imediatamente o problema, que seria o acesso de alguém da escola, alguém na escola, né, ou portando algum tipo de arma, alguma coisa assim. Mas acho que eu já falei bastante, acho que a gente pode... Marcele, eu queria até... Você falou desses 4 grandes documentos, né, que foram elaborados no ano passado. E como é que tem sido a colocação deles, do que foi reunido mesmo em prática? Está correto? O que precisa mudar para, de fato, a gente ter um ambiente escolar mais seguro? Uhum. Então,
eu acho que, assim, de maneira geral, o que esses documentos recomendam é principalmente uma gestão democrática. O que isso significa? Escolas que têm um envolvimento e uma participação dos estudantes, da comunidade escolar, de uma maneira geral, costumam ser escolas que têm realizado atividades, ações de prevenção a diferentes formas de violência, porque a gente está falando do pior tipo de violência, né? Então, que é essa violência que marca muito. Só que a escola, como toda instituição, ela é marcada por diferentes formas de violência. Ainda mais quando a gente pensa na escola pública, que agrega pessoas dos mais diferentes pertencimentos e com identidades diferentes e com várias características diferentes. Nem sempre todo mundo que está ali está preparado para lidar com tanta diferença. Então, uma escola que produz diálogo, debates, e que envolve esses estudantes, seja através da participação estudantil formalizada, né, que são os grêmios, seja através de outras instâncias de participação, coletivos ou projetos, atividades, elas costumam diminuir eventos de violência, né? Assim como existem estudos sobre clima escolar. São escolas que têm um clima escolar mais positivo. Mas aí, né, você pode me perguntar, mas como é que se organiza isso tudo? Como que faz isso? Qual é o impacto disso, né, nesse outro tipo de violência? Então, é justamente essa pergunta, assim, por exemplo, a campanha vem desenvolvendo uma pesquisa atualmente para ir além do que os estudos têm apresentado, né? Porque os estudos têm descrito muito esse tipo de violência, então tem a descrição do que aconteceu naquele dia, o que a pessoa justificou para ser o motivo dela provocar esse tipo de violência, mas faltam análises relacionadas com o contexto brasileiro. E aí, nos últimos anos, a gente vê uma série de políticas que têm esvaziado a escola do seu sentido democrático. E aí eu estou falando do seu sentido também de participação social. O que eu quero dizer com isso, né? A reforma do ensino médio, a falta de investimentos em políticas de formalização da participação, como políticas de incentivo a grêmios, a degradação mesmo, assim, da escola, da falta de infraestrutura ou de políticas que não são dialogadas com as comunidades escolares, por exemplo, as que deram origem às ocupações em 2015. Então, a gente vem acompanhando, né, alguns processos que estão relacionados com uma ideia de neutralidade da escola, de uma escola que seja uma escola puramente técnica e que fala pouco sobre sentimentos, sobre pertencimento, sobre identidades e que seria ali preparatória para o mercado de trabalho, para passar no vestibular ou alguma coisa assim. E perde essa outra dimensão dos sujeitos, que é a dimensão subjetiva. Então, a reforma do ensino médio, por exemplo, eu acho que é o maior exemplo do que vem acontecendo nesse sentido, né? Porque a gente vê uma escola que vem sendo esvaziada de disciplinas que são consideradas menores. Então, arte, sociologia, filosofia, literatura, todas essas disciplinas, elas têm sido reduzidas, né, em nome de um interesse maior que seria a preparação para o mercado de trabalho. E aí, né, a gente vê, além disso, a gente tem todo o impacto das tecnologias e de como a gente passa o dia inteiro imerso em telas, em múltiplas atividades. E muitos desses estudantes, eles estão em processo de formação, né? Por mais que a gente fale, no ensino médio ele já está quase um adulto, né? Já sai do ensino médio ali para o mercado de trabalho ou para a faculdade. Mas cada vez mais a nossa sociedade, a juventude, ela vai se prolongando, né? Hoje em dia, com 18 anos, a pessoa não tem a maturidade para tomar conta de todas as dimensões da sua vida da maneira como é esperada.
Então, assim, e aí essa escola é uma escola que tem falado cada vez menos sobre sexualidade, sobre né, as questões relacionadas à raça, a diferentes formas de pertencimento. Então, assim, a pergunta, né, muitas vezes esse jovem se sente deslocado, esse adolescente se sente deslocado, que não pertence a nenhum grupo, ou, né, no caso dos incels, que são os celibatários involuntários, e que estão relacionados com várias dessas violências, de não serem, né, desejados, ou de não serem integrados. Então, são várias questões que essas pessoas acabam encontrando núcleos na internet ou em outros espaços que frequentam, e que justificam a tomada de uma decisão por um ato de violência. De fato, né, Marcele? A gente tem que entender que cada um tem que assumir a sua responsabilidade na proteção, principalmente das crianças, adolescentes, jovens que estão indo à escola para estudar, para aprender, né? Então, assim, todos têm que assumir uma parcela de responsabilidade na segurança das escolas. Muito obrigado pela participação aqui, viu, no Aparecida Debate, contribuiu muito para a gente. Nada, eu que agradeço. Um abraço para você. Boa noite, Marcele, obrigada. Tchau, obrigada. E assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Se você quiser rever esse programa ou compartilhar todas as informações e orientações com a família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E, é claro, aproveito para te convidar também a seguir nosso perfil no Instagram, @jornalismo-TV-Aparecida. Uma boa noite para você. Boa noite para você. Aparecida Debate fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá.